só para vocês poderem ter uma ideia do que se trata. É muito bom que agora tem um repertório para poder mostrar, né? Porque vocês sofreram bastante mais passado até entender, de fato, qual que era a vibe, né? O que acontece, gente? Como eu aboli as provas da disciplina de GD, não tem prova. Pois é, não tem prova. Então, assim, como eu aboli as provas e comecei a trabalhar exclusivamente com trabalho, para mim era muito importante que, obviamente, cada um de vocês fizesse um trabalho diferente. Né? Que vocês produzissem um material diferente, né? Para poder sentir, afinal de contas, onde é que vocês estavam, né? Individualmente, né? No entendimento do semestre inteiro. O que eu pedi para o pessoal fazer? Selecionaram 10 sólidos daquela primeira folha dos 51 exercícios, 10 sólidos da segunda folha lá dos 51 exercícios, um sólido da terceira folha, né? E um sólido daquele das 20 pirâmides, que acho que vocês lembram, né, do qual eu tô falando, que tá aqui, né? Dá para ver aqui da lista dele. Acho que agora vocês batem o olho, vocês devem saber do que se trata, né? Imagina. Isso foi o que eles fizeram, isso é um pouco diferente, tá? Qual é a ideia? A ideia é que, a partir dessa seleção de sólidos, e vocês podem trabalhar... É que, na verdade, sim, isso é uma seleção mínima. Vocês podem trabalhar com mais, se vocês quiserem. Aí a gente vai ter, né, os acréscimos, né, que o próprio Gabriel que colocou como acréscimos, são coisas que não estão na lista, mas que podem ser trabalhados, né, a mais, né? Para poder, enfim, para vocês poderem fazer uma composição com esses sólidos. Qual que é o grande barato de fazer a composição com esses sólidos? A ideia é que vocês trabalhem, no mínimo, né, com esse número, mas, obviamente, sempre podendo trabalhar mais, podendo repetir várias vezes eles mesmos, sem problemas, para vocês poderem montar a composição. O interessante é que é o seguinte, uma vez que vocês façam a composição, a ideia é que vocês façam as 4 vistas isométricas possíveis dele, certo? Lembrando que na hora que você pega um e outro, mas eles estão no mesmo plano. Se os sólidos estão no mesmo plano, não existe a aresta de divisão entre eles. Então, eles estão sendo somados, certo? Então, aí você tem isométrica 3. Cara da Rebeca de felicidade. É por isso que é legal ter câmera aberta. Você vê a coisa autêntica, tipo assim... Agora deu medo. Não é pra vocês terem medo, gente. De verdade, assim, sério. Isso é o Megazord, mano. É até engraçado, porque essa vista aqui em específico... Deixa eu mostrar uma obra para vocês, de arquitetura. Na época eu não falei isso, né, Gabriel? Mas é que, na verdade, a gente não teve a oportunidade de conversar sobre os trabalhos finais. Vai ser diferente. Pois é, inclusive eu quero pedir aos meus colegas, que eu não vi nenhum. É mesmo? Juro. Vou mostrar alguns agora para vocês. O Guggenheim de Bilbao. Nossa, mas que honra, né? Se fosse o meu trabalho com o Guggenheim, por aqui. Gabriel dando tiro pra cima hoje. Nossa. Não é? Enfim. Então a ideia é justamente fazer vocês brincarem de fazer uma composição com esses sólidos, tá? E aí eu acho que a parte mais importante é, se eles estão no mesmo plano, não deve haver divisão entre eles. Isso é uma das partes mais importantes. E depois que vocês têm as 4 époras, as 4 vistas isométricas, né, a partir, né, da primeira delas, vocês devem fazer o quê? A épora da composição de vocês. Já não gosto mais de épora. Não é? Ai, retiro o que eu disse. Eu só tô com medo dele pedir pra gente planificar isso, aí fudeu. Não vou pedir pra vocês planificarem, Nossa, graças a Deus. Ô, Bruno, deixa eu te dar uma dica. Quando você tiver com medo de alguma coisa, não externaliza. Porque é muito fácil alguém usar isso contra você. Ai. A gente tem aqui um outro trabalho, né, que também foi feito, né, em disciplina e tal. Isométrica 2. 3. A 4. Nossa, mas confunde a mente uns, né? Então, mas aí eu vou conversar isso com vocês, para poder assustar menos, porque, na verdade, teve um aluno que fez um trabalho, e, na verdade, não é o trabalho que ele fez, mas é a forma como ele apresentou, que aí é genial, para poder mostrar para vocês agora, para vocês assustarem menos e falar, tá bom, não é tão cabuloso quanto parece. Vou mostrar para vocês. O que o Roger, o colega do Gabriel, fez, foi muito brilhante. Porque ele é muito criativo, eu quero ver o que ele fez. O que acontece? Olha só. Ele, literalmente, mais do que fazer o trabalho, ele fez um passo a passo e foi registrando o passo a passo do que ele foi fazendo. Nossa.
Então, assim, você começa pelo H, sim, ele escolheu o H para trabalhar, né? E aí, ele adiciona a escada ali na frente desse H, certo? Então, ele foi, por esse fato de ele estar aí colocando cada uma das peças, aí essa cara de espanto, na verdade, ela tende a desaparecer, porque não é a composição global, não é para ser um troço super cabuloso. Na verdade, é importante entender, mais uma vez, um problema complexo, você pega ele em partes, você vai juntando cada uma das partes, vai adicionando cada uma dessas partes para ela poder acontecer. E aí ela deixa de ser um problema gigantesco, né? Ó, inclusive aqui, ó, não tem essa divisão, né, entre esse sólido da escada, nem aqui e aqui, né? Então isso aqui está errado, né? Não tem essa aresta. Da mesma forma, aqui depois, entre os 5 e 49, essa aresta vai ter que desaparecer. Mas ele foi fazendo parte a parte. Ali ele colocou só como identificação, né? Aí no final ele tirou as arestas. Eu confesso pra você que eu não lembro. Vamos ver lá no final. Eu acho que assim fica mais fácil identificar a peça, falar bem a verdade. Mas quando tira a aresta, fica muito melhor de ver as coisas. Melhor. Porque quando você condiciona que a aresta é uma mudança de direção, quando você vê uma aresta errada, você acha que mudou alguma coisa, vira uma bagunça. Então tira as arestas. E aí, assim, na hora que você olha o produto final, né, você fala, se eu mostrar isso daqui de cara para vocês, como foi o do Gabriel, por exemplo, vocês ficam horrorizados, claro. Mas na hora que vocês viram sendo construído peça a peça, não é nada tão absurdo, não, gente. Na verdade, é alguma coisa que, a princípio, na verdade, você não deve nem ter muita dificuldade em fazer. Sério, sim, de verdade. Então, assim, aqui é o resultado, né? E aí ele começa a fazer, né, os giros da isométrica, né? Da diferenciamento. Olha lá, aí ele tirou, né? Aí ele tirou. Aliás, tá até com corretivo aqui, inclusive. Nas 4 vistas em isométrica, né? E aí, a épura, né? Mas, gente, lembrando, da mesma forma, na épura, minha recomendação é fazer exatamente a mesma coisa. Não constrói tudo de uma vez. Eu vou pegar isso aqui e fazer a representação dela inteira. Não, pega a peça. Começa pela camada do fundo. Desenha o que é o perímetro da peça, né? O que está tudo no mesmo plano. Aí, na hora que você começa a desenhar as peças da frente, se acontecer dela cobrir, o que vai acontecer? Tracejamentos, né? Percebem? Uhum. Com a identificação do que é a vista frontal, né? O que eu peço para vocês evitarem? Esse tipo de situação. Que é tipo assim, ou seja, de você pegar, vamos supor, no caso aqui, a pirâmide, né? Ela é o sólido principal da coisa, e aí pega exatamente as outras peças e vai só contornando ali em volta, né? Colocando as peças. Se puderem evitar de fazer isso, é muito melhor, porque foge bem da proposta do trabalho, sabe? Porque a ideia é justamente que as peças elas possam se misturar e, eventualmente, elas estejam no mesmo plano, e com isso os planos somam. E estragar a vida do aluno, né? Uhum. Aqui, Olha essa épora, pelo amor de Deus. eu diria que sim. Aqui foi a. Como que é o nome? Foi a absolvição dela, né? Tipo assim, ok, ela optou por fazer a cara do Gabriel. Assim, ela fez rotacionado. Ela fez rotacionado. Foi onde eu falei, não, tudo bem, vai, eu aceito o trabalho, porque realmente, assim, a tua épora foi a tua retenção, assim, sabe? Porque ela optou deliberadamente, Gabriel, por pegar uma estrutura de uma construção de sólido que foi razoavelmente simples e trabalhar ela gerada. Eu falei, não, então, tudo bem, eu aceito, vai lá. Você vê que realmente a representação em épora disso aqui é assim, sabe? Tipo assim, eu penaria muito tempo para ficar, assim, quebrando a cabeça em cima disso, a respeito de como resolver. Cara, foi um belíssimo trabalho, assim, de quebrar a cabeça com visão tridimensional para poder fazer a representação em épora. Então, assim, eu respeito profundamente esse trabalho por causa disso, sabe? Bicho, eu tô impressionado. Eu também. Nossa senhora. Uhum. Bem, né? Então, assim, se vocês quiserem, na verdade, é até engraçado, porque a real é que eu tô com uma aba aqui do semestre passado aberto, né? Dá para ver o trabalho de absolutamente todos os alunos. Mas é brincadeiras à parte, porque na verdade eu não me lembro exatamente de todos eles de cabeça para poder falar assim, qual é os que mais vale a pena, esse tipo de coisa. Não tenho isso muito claro. Mas, enfim, né? Realmente assim, eu não me lembro. O da Vitória é muito engraçado, eu vou abrir para vocês, porque, cara, a Vitória, ela é criativa. O que ela resolveu fazer? Ela ilustrou aqui o que eram as peças que ela escolheu para trabalhar e coisa e tal.
né? Mostrou o que eram as composições e ela optou por fazer um bicho. Cara, Figurativo. sempre tem uns alunos figuras nesse curso, né? Sempre, né? Então, assim, acho que vale a diversão, sabe? Vale a diversão, de tipo assim, bom, já que eu tenho que fazer isso, por que eu não posso me divertir com isso? Eu acho que é meio essa vibe, sabe? Não que precisa ser, claro que não, gente, mas assim, eu acho super válido, sabe? Gente, eu amei isso. Nossa. Eu amei, porque ficou muito mais fácil de ver, não ficou aquela bagunça de sólidos, assim, você tentando entender o que aquilo vai virar. Né? E aí eu achei legal porque assim, aí ela pirou a cabeça, ela fez as 6 vistas, né? Tem aqui a épora, mas ela fez todas as vistas, né? Figura, assim, realmente figura. Não tem nem o que dizer, né? Que louco, né? Bom, que mais aqui? Ópera. Deixa eu ver aqui. Quer puxar algum em específico, Gabriel, que você se recorde, assim? A questão é que eu não me recordo. Puxa do Jansen. Do Jansen? Boa sugestão, cara. O Jansen, ele é bom. Ele gostava dessa disciplina. Ele é caprichoso, né? É. Caprichoso. Ele é da edificação, ele manjava pra caramba até hoje. Esse tipo de coisa. O quê? Caraca. O Jansen optou por fazer um trabalho mais simples, Gabriel. Não, mas... é plano quase de um lado, né? É plano quase de um lado, Essa situação de ser praticamente plano de um lado é uma situação que, assim, se possível, eu pediria para vocês evitarem de fazer, sabe? Se possível. Você não deixa a gente facilitar, não? Tem um mês pra entregar. Não, o Maurício quer tirar até o nosso sangue. É absurdo! Cara, Basta só o Maurício, você é suor. um cara tão gente boa durante a aula, velho, pra você me lançar Sempre um gostei de programa você, né? Então. desse. Deixa eu perguntar. Olha Tem que isso. usar todas as figuras lá? Oi? Não, você faz a seleção das figuras. Você faz a seleção, exato. Mas assim, não vou mudar um pouquinho, porque eles trabalharam com 10 da primeira folha, 10 da segunda, vocês vão trabalhar com 8 da primeira folha e 8 da segunda. Mas em compensação com 4 pirâmides. E aí, Maurício, me ajuda a te ajudar, cara. Você não vai querer fazer PF? Não tem porquê, é trabalho, né? Não faz o menor sentido, né? Se eu não faço Igor, nada. calma, moço. Então, um mês pra fazer esse trem. Cara, é muito engraçado, parece o personagem da Hora da Aventura, né? Ai, cara. Tem umas viagens muito engraçadas também. Enfim, acho que agora deu para minimamente sentir qual que é, né? E qual que é a proposta do trabalho em si. Então, voltando, vocês vão fazer apenas uma diferença em relação a isso aqui. Eles tiveram que trabalhar com 10 ali, tá? Vocês vão trabalhar com 8. 5. 10 da lista B, vocês vão trabalhar com 8, certo? Da lista C, até porque é uma lista bem pequena, mesmo, vocês vão trabalhar com 1. E da lista D, que são as 20 pirâmides, vocês vão trabalhar com 4. Ok? Peraí, repete. Lista A, 8. Lista B, 8. Lista A, desculpa. Primeira folha lá dos 51 exercícios, 8. Segunda folha dos 51 exercícios, 8. Terceira folha dos 51 exercícios, 1. Ainda bem que eu não pedi da quarta folha, porque era a escada, né, que fazia o L. Não fazia o menor sentido pedir aquilo aqui. E a das pirâmides, né, que é a folha das pirâmides, que tem as 20 pirâmides, 4 pirâmides. Tá bom? Uhum. Lembrando que, assim, gente, tipo assim, vocês sempre podem adicionar o que vocês quiserem no meio da composição para além desses, né? Então, isso aqui é um mínimo. Né? Então, você precisou do cubo. Porque tá pouco, né? Tá fácil. Porque complementa muitas vezes fica meio chato você fazer junção de algumas peças entre si e você precisa de algumas peças de apoio para poder viabilizar isso. Então, é meio lógico. Eu posso diferenciar, tipo assim, os tamanhos, tipo, supondo, dessa lista B aí, o 24, ele tem 2, né? 2 unidades. Se eu quiser fazer ele com 2 unidades e, sei lá, tipo, com 4 unidades, eu posso? Tá bom, pode. Não vejo impedimento em fazer. Mas muda fora da proporção dele ou dentro? Dentro da proporção, importante. só que objeto maior ou menor. Não, Isso. vocês podem aumentar a escala dele sem o menor problema. Mas o que eu tô entendendo que o Igor tá falando é mudar a proporção, não é, Igor? Tipo fazer assim,
Aumentar o objeto. Sei lá. Não, mas aumentar ele todo proporcionalmente, você fala? Sim, todo Ah, isso proporcional. pode fazer. Se Não, tem, aumentar a escala. se tem Pode 2 por 1, fica 4 por 2, Isso, entendeu? isso. É proporção. Perfeito. Ah, sim, não. Mudar a escala, muito bom você ter perguntado, inclusive, Igor. Valeu. Realmente, então, mudar a escala, vocês podem mudar à vontade. Isso é tranquilaço, né? Mas mesmo, tipo assim, eu fazendo, igual eu falei, mesmo eu fazendo, tipo assim, um com uma escala, o outro com uma escala maior, sem problemas? É o que ela fez aqui. Se você prestar atenção, a escala, por exemplo, dessa pirâmide aqui, ela tá bem maior do que de fato ela é. Porque as pirâmides, elas tinham 2 por... Não, agora não lembro, é 2 por 4, né? Aqui, de cara, ela tá com 3 de largura. Então, tipo assim, algumas peças ela aumentou, outras não. Não é um problema. Entendi, ok. Você é um cara muito gente boa, velho. Estamos aí? Tentando. A cara de decepção do Igor é melhor. Murcho, tadinho. Depois disso tudo, depois desse tanto de elogio, o cara me passa um trabalho desse. Mas, gente, acreditem, é por uma boa causa, vai. De Eu tô verdade. adorando esse trabalho do bicho. Nossa senhora. Esse trabalho do bicho da Vitória, quando eu abri, eu rachava de rir, de estar olhando ele. No jogo, E professor, ele pode ser feito à mão. Essa liberdade, vocês têm liberdade, né? Vocês escolhem se vocês vão fazer ele, né, à mão ou se vocês vão fazer no Paint, né? Você vê aqui desses que ok. abri, só o Roger aqui é que fez ele à mão, né? Um guerreiro. Não sei, eu acho que os dois são, na verdade, as duas formas são meio simples, sabe? Não sei. Ei, imagina, cara, como que você imagina essa bagunça aí, ó? Da primeira pra você fazer a parte de trás dela. Como que você vai imaginar isso? Mas é porque nessa vibe aqui que ele fez de fazer peça por peça, Igor, faz mais sentido, cara. Faz mais sentido. Não é tão complicado quanto parece. Vai por mim. A gente pode ter orientação do Gabriel também? Deve, não só dele quanto minha. Mesmo que ele vai estar em recesso, não importa. Vocês podem mandar para mim à vontade. Para mim, não importa. Eu não vou ter recesso, né? Não, E vou professor, estar na não vai luta ter tanto mais quanto aula, vocês. então? Não, semana que vem a gente ainda se encontra, mas eu gostaria que vocês já trouxessem esboços disso aqui. Ok. Ah, ok. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Conforme eu prometi para vocês, apesar de não ser possível, não ser muito viável trabalhar com sombras solares, né, conforme eu percebi com a turma do semestre anterior, ainda assim é interessante explicar, é um aprendizado de geometria super interessante e que certamente virá a ser útil para vocês nas disciplinas de conforto, né? Então, olha só, tem duas situações aqui, uma bem parecida com algo que vocês já conhecem, que é essa, né? Eu tenho aqui um poste emitindo luz, e aí tem ali um cubo, né, recebendo a luz desse poste, atravessando os 3 vértices opostos, né, ao poste, e projetando sua sombra no chão. A esse tipo de projeção, nós chamamos de projeção cônica, porque ela é convergente. A gente percebe que toda a luz sai de um ponto específico e vai expandindo, abrindo em relação a esse ponto, né? Quando a gente tem uma projeção que não é cônica, uma projeção cilíndrica, por exemplo, o que acontece? Ao invés dela ser oriunda de um ponto e ir expandindo, ela na verdade ela é paralela. Então, todos os raios de luz não são convergentes, como no caso da cônica, mas são paralelas, né? E justamente por isso nós chamamos de cilíndrica, né? Porque não existe convergência em um cilindro. Então, a situação é muito parecida. Tem aqui, por exemplo, os mesmos 3 vértices. Porém, aqui a gente fazia com que os raios saíssem de uma direção dada pela posição da luz e por uma altura dada também pela posição da luz. No caso da situação cilíndrica, como a gente normalmente se baseia no Sol, que é muito maior do que a Terra, então a gente utiliza também de informações um pouco similares, mas de fontes diferentes. Na prática, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha só. Deixa eu desenhar aqui para vocês, esboçar o que eu estou falando. Isso. Quando eu tenho um ponto, olhando por cima, em vista superior, quando eu tenho um ponto de luz, toda luz sai a partir desse ponto, certo? No caso do Sol, não. No caso do Sol, como ele é muito maior do que a Terra, toda luz é como se elas viessem, todas elas, exatamente da mesma direção em relação ao objeto. Então, aqui nós temos uma projeção cônica, né? Porque ela é convergente, é como se isso aqui fosse um cone, olha lá, convergente. E por outro lado eu tenho aqui uma projeção cilíndrica. Que é como se isso aqui tudo fosse oriundo de um cilindro, certo? Na prática,
Tem duas informações que eu preciso saber para conseguir trabalhar com as sombras cilíndricas. A primeira dela é um azimuth, que vai me dar a direção do Sol. É bem parecido com a ideia mesmo que vocês veem em topografia. E a segunda coisa é o ângulo de elevação solar, ou seja, o ângulo de elevação solar, certo? Então, azimuth, na prática, como se eu tivesse um objeto aqui no centro, por exemplo, vamos supor que seja o nosso cubo que a gente sempre trabalha, né? Tá lá, ele tá aqui no centro. E o que acontece? E eu vou ter as diversas direções azimutais na qual o Sol vai estar projetando sua luz. Então, quando eu digo que eu tenho um azimuth, né, de 0 graus, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que a luz está vindo do norte na direção desse objeto. Igual vocês viram em topografia. O azimuth, ele começa com 0 graus sendo norte e vai percorrendo 360 graus no sentido horário. Ou seja, estou dizendo que quando eu tenho 90 graus de azimuth, eu tenho essa direção aqui. Quando eu tenho 180 graus de direção, eu estou falando dessa direção aqui. E por fim, quando eu tenho 270 graus de direção, eu estou falando que a luz do Sol está vindo desse sentido aqui, ó. 270 graus. Então, considerando que o Sol está circulando, né, e o objeto está fixo aqui no meio. Certo? Então, azimuth de 0 graus, 90 graus, 180, 270, até 360 graus, né, que é quando fecha o ciclo, e ele volta para os mesmos 0 graus. Certo? Então, isso daqui é a variação do azimuth, dizendo justamente qual é a direção na qual o Sol está emitindo luz para o nosso objeto. Então, se eu digo que eu tenho, por exemplo, vamos lá, vamos supor 300 graus de azimuth solar, eu estou dizendo que tem o meu objeto aqui, certo? 0 graus seria isso, 90, 180, 270. 300 graus seriam 270 mais 30, ou seja, mais um terço disso aqui. Né? Pego aqui mais 30 graus e encontro, enfim, qual é a direção na qual os raios de luz do Sol estarão atuando, que é essa daqui. Vou fazer em outra cor para ficar um pouquinho mais claro, né? Para não dar confusão. Então, 300 graus, a luz do Sol está vindo, então, em raios paralelos, segundo essa direção dada aqui. Em tantos objetos quanto existirem, o Sol vai estar vindo nessa direção. Ou seja, para o nosso objeto aqui em questão, é como se eu dissesse que... Vamos lá, deixa eu fazer agora melhor desenhado. Como se eu tenho aqui um cubo, aqui nessa posição, certo? E aí vou ter, então, meus raios de Sol vindo nessa direção aqui, ou seja, 300 graus, aliás, 300 graus, né, 270, que seria horizontal, mais 30, tá aqui, direção em que os raios do Sol estão vindo. Se eu sei que os raios do Sol têm uma luz cilíndrica, uma projeção cilíndrica, ou seja, eles são totalmente paralelos a essa linha. É como se eu soubesse, então, que... É como se eu soubesse, não, desculpa. É como se eu pegasse linhas paralelas a essa, né? Observo o paralelismo da linha. E eles vão estar atravessando essa extremidade. Okay. Aí vai estar atravessando também. Opa. Essa extremidade aqui, né? Acho que ela não está muito paralela, um pouquinho mais para cima para ficar paralela. Isso. Aqui. E por fim, aqui. Então, meus azimuths solares, ou seja, meu raio de Sol aqui, ele está atravessando o objeto por esse ponto, esse ponto, esse ponto, nesta direção, fazendo com que a sombra seja projetada, então, para cá. Agora, se eu sei que minha sombra vai estar projetada para cá, eu preciso saber até onde essa sombra vai. E para isso, eu utilizo de uma outra informação, que não o azimuth, certo? O azimuth só me dá uma direção em solo, que quem vai me dar a elevação é o ângulo de elevação solar. Ou seja, deixa eu apagar isso daqui. E aí, o que eu vou fazer com isso, então?
Se eu tenho que meu objeto trata-se de um cubo, a mesma unidade que eu tenho aqui de largura, que é a mesma unidade que eu tenho de comprimento, é a mesma unidade que ela vai ter de altura. Ou seja, eu vou fazer um rebatimento disso. Aqui. Tá lá, ela tem que ser perpendicular, né? Afinal de contas é um rebatimento. Tá lá. Isso aqui é um pouquinho mais curto, na real. Ele é mais ou menos isso aqui. Isso. Só que é perpendicular ao objeto. Aqui. Tá bom. Então, fiz o rebatimento, né? Da aresta, para eu poder ver, obviamente, os raios do Sol passando por ali. E aí eu preciso de uma segunda informação agora, que é o ângulo de elevação solar. Ora, se eu disser que o ângulo de elevação solar aqui é da ordem de 30 graus, isso significa dizer que, em relação ao solo, lembrando que isso daqui é solo, porque agora está rebatido, né? Em relação ao solo, o Sol vai estar incidindo num ângulo de 30 graus. Ou seja, o Sol vai estar incidindo aqui no meu solo, nessa direção, em linhas paralelas a 30 graus em relação ao solo, até o momento em que ele vai pegar e vai atravessar isso daqui para poder chegar no chão. E aí eu vou ter então a distância da sombra projetada, uma vez que o Sol atravessa o ponto mais elevado aqui da minha aresta e chega no chão. Fazendo com retas de fato agora, para dar um pouquinho menos de bagunça. Então vamos lá. 30 graus. 30 graus. Nenhuma dessas retas aqui é necessária, elas estão aqui em caráter didático, tá? Então, estou aqui traçando diversas linhas paralelas. Nessa situação, não vai acontecer do Sol atravessar aqui. Ele vai ser obrigado a recuar até aqui e parar na aresta do objeto, porque ele não atravessa o objeto, a não ser que o objeto seja transparente, né? Claro. Aí é uma outra conversa. Mas então, deixa eu traçar mais uma paralela aqui. Agora. A 30 graus, mais ou menos isso. Atravessando o ponto mais alto aqui. E aí eu encontro aonde eu vou ter aqui a sombra, né? É o limite até onde a sombra vai no chão. Então, eu sei que dessa aresta, uma vez que eu faço o rebatimento com um ângulo de elevação de 30 graus, né? O que acontece? Eu determino aonde a luz do Sol está incidindo. E sei então que até esse ponto, a partir desse ponto, eu tenho sombra. Ou seja, tudo isso aqui é sombra. Eu posso fazer esse rebatimento em todos os lados. Da mesma forma aqui, por exemplo. Deixa eu fazer em outra cor. Vamos supor, tá lá. Vamos rebater aqui a aresta do objeto, né? Tá aqui. Ótimo, perpendicular ao solo. Legal. E aí, se eu sei que a luz do Sol está vindo a 30 graus em relação ao solo, vamos lá. Mais ou menos isso aqui, parece mais ou menos aquele ângulo lá, né? E da mesma forma, uma série de linhas paralelas até o momento em que elas pegam e vão atravessar aqui, né? Cadê aqui? 30 graus, mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? Até que ela vai pegar aqui e atravessar até chegar no solo, ali para eu ver, né, a posição em que a sombra está chegando. Ou seja, é como se tudo isso daqui fosse sombra. Posso fazer esse rebatimento também aqui, mas como a gente já viu no exercício de poste, e funciona também para projeção de luz solar, ou seja, luz cilíndrica, toda vez que eu tenho aqui uma aresta que é totalmente paralela ao solo, a mesma coisa vai estar acontecendo, tanto aqui quanto aqui. Se eu sei que essa aresta aqui é paralela ao solo, basta ter um rebatimento apenas e eu já consigo encontrar a sua projeção inteira de sombra no solo. Ou seja, eu não preciso de nada disso. Considerando que todo o plano de cima do cubo é paralelo ao chão. Ou seja, considerando aqui que esse plano aqui em cima é totalmente paralelo ao chão. E aí, então, a aresta que eu tenho aqui, olha só, né? Uma vez que eu determine só o primeiro ponto, olha lá, ela vai coincidir no solo. Da mesma forma, se eu pegar essa outra aresta aqui também e selecionar ambas as arestas, na hora que eu encontro apenas um rebatimento, eu nem preciso dos outros dois. Na hora que eu encontro apenas um rebatimento, olha o que acontece. Tá vendo? A projeção dessas arestas é exatamente a projeção delas,
Essas arestas têm uma projeção perfeitamente idêntica no solo, quando eu trabalho com sombra cilíndrica. Então é muito simples, no momento que eu achei apenas um rebatimento, isso já vai funcionar. Basta que eu pegue aqui, deixa eu usar a mesma cor. Então, a mesma informação, a informação saindo aqui desse ponto que eu já encontrei, paralelo à aresta do objeto, e da mesma forma, a informação que eu tenho aqui, que eu acabei de encontrar, paralelo àquela aresta do objeto. E eu acabei de encontrar, então, que toda essa mancha aqui vai ser uma mancha de sombra. Eu vou fazer aquilo que eu odeio fazer, que eu não quero que vocês façam, que é pintar só para vocês poderem ver do que eu estou falando. Estou dizendo, então, que isso aqui tudo é sombra, certo? Essa mancha aqui toda é sombra no chão. Isso é uma sombra cilíndrica, certo? E aí, da mesma forma, supor aqui, opa, ele não tá no histórico aqui, deixa eu abrir aqui no arquivos de computação gráfica, de geometria para arquitetura. Vamos lá, geometria para arquitetura, agora deu dúvida, acho que foi a 11, 12, tá aqui. Por exemplo, uma situação como essa daqui, a gente trabalhou com sombras, né, sombras cônicas, ou seja, luz do poste, né? Mas olha só que interessante. Se eu não tiver o poste aqui, vamos substituir essa informação por luz solar. Para a gente poder fazer aqui exatamente a mesma coisa. Na verdade, nesse caso aqui, as cotas são totalmente dispensáveis, inclusive. Mas tudo bem. Tá lá. Então, vamos supor que eu tenho aqui a situação que a gente estava falando aqui no exercício passado. Ou seja, vou trabalhar aqui com um azimuth. Deixa eu escrever aqui. Um azimuth da ordem de 300 graus e um ângulo de elevação solar da ordem de 45 graus. Vamos variar um pouquinho. Deixa eu só tirar dessa fonte. Ninguém merece Comic Sans. Pronto, fonte decente. Então, olha só. Primeiro passo para poder solucionar esse exercício baseado nessas duas informações. Azimuth de 300 graus significa dizer que horizontal aqui eu tenho um azimuth de 270 graus. Para conseguir fazer 300, eu preciso de 30 graus em relação a isso. Ou seja, se eu pegar aqui 270 mais 30 graus, eu vou ter 300. Ou seja, é mais ou menos como se eu pegasse isso daqui então, né? Vamos fazer um prolongamento aqui. Ótimo. E aí, essa é a direção na qual o raio de luz vai estar entrando a partir da janela. Eu vou entrar a partir desse ponto, claro, porque a partir desse ponto aqui seria necessário que ele atravessasse a parede, e isso não é possível, certo? E aí eu vou traçar uma linha paralela a essa, aqui. E a partir daí, não vai ser este ângulo aqui, vai ser este aqui, né? Ou seja, nesse lugar aqui o raio de luz precisaria atravessar a parede, e nesse lugar ele não precisa, está liberado, né, para ele poder atravessar sem problemas. Então eu sei que eu vou ter a luz do sol incidindo dentro do meu cômodo, nessa posição aqui, certo? Entre essas duas linhas. Joia! A partir disso, deixa eu aumentar um pouquinho minha área de trabalho aqui. Eu vou ter que fazer os meus rebatimentos para investigar, afinal de contas, como é que a luz do sol vai estar entrando aí dentro. Então, estou cortando minha parede em dois pontos aqui, né? Neste ponto e neste ponto. Então, eu preciso de duas linhas perpendiculares nesses pontos aí. Fazer minhas linhas perpendiculares aqui. Perpendicular isso daqui. E da mesma forma, uma paralela a ela aqui, vai dar mais ou menos isso. Saindo a partir deste ponto aqui. Joia! Eu sei aqui que essa janela tem 2 metros de abertura, certo? Se o meu peitoril é da ordem de 90, usando a mesma informação, né, da planta anterior, 90, se isso aqui é 1 metro, que é exatamente metade da janela, 90 vai ser pouco menos que isso. Vai ser alguma coisa mais ou menos como isso aqui, certo? Mais ou menos como isso aqui. Então, vamos lá. Isso vai dar, abrindo o compasso de centro aqui para cá, eu vou ter mais ou menos isso aqui, ó. Achei o meu peitoril. Se a minha janela tem 1,20 m de altura, e isso aqui é 90, então, 90 de novo vai ser mais ou menos isso aqui.
isso. Um pouquinho mais do que isso, ou seja, para 1,20 m nós temos 1/3 a mais. 1/3 seria isso. Isso não, é um pouquinho mais. Aqui agora teria terços, então seria mais ou menos como isso aqui. Ótimo, deixa eu deixar isso marcado, esperando para fazer isso daqui então. Joia! Encontrei aqui meu peitoril e agora encontrei também a minha verga. Vou abrir aqui o buraco, então, pela qual a luz do sol pode entrar dentro desse cômodo. Certo? Com isso, vou pegar aqui então minhas linhas, né? Vou fazer aqui agora em laranjado, pode ser melhor, roxo para contrastar mais. Se eu sei que meu ângulo de elevação solar é da ordem de 45 graus, isso significa que eu vou ter, para qualquer coisa que eu tenha de pé, eu vou ter a luz do sol incidindo aqui, atravessando esse objeto, a 45 graus do solo. Ou seja, 45 graus daqui do solo. Certo? Então, com isso em mente, preciso encontrar primeiro o que é 45 graus. Se eu tenho aqui uma aresta perpendicular e 45 graus, quer dizer que a altura que eu tenho aqui é a mesma distância que eu vou ter aqui. É muito mais simples trabalhar com 45 graus, né? Então, preciso que os dois catetos tenham o mesmo tamanho, sejam um triângulo isósceles. Mais ou menos isso daqui. E agora eu preciso de paralelas a isso. Ou então, se eu tenho essa altura aqui, mais uma vez, os dois catetos precisam ter o mesmo tamanho, né? Então, é como se a luz do sol estivesse atravessando e formando aqui um triângulo isósceles, ou seja, essa aresta tem que ser exatamente a mesma dessa, dois catetos de igual tamanho, né? De tamanho igual. E aí, da mesma forma, deixa eu pegar uma linha paralela a ela aqui, atravessando não esse ponto, porque eu teria que atravessar a parede, não esse ponto, porque eu teria de atravessar a parede, mas esse ponto aqui. Ó. Então, eu sei que a luz do sol vai estar entrando entre este intervalo, fazendo com que isso aqui tudo no chão seja luz. E aí, mais uma vez, pelo que nós acabamos de ver, todas as arestas ou todos os planos que são paralelos ao solo vão ter como projeção de sombra a mesma linha paralela. Ou seja, tenho a projeção do meu peitoril aqui e a projeção da minha verga aqui, fazendo com que toda essa mancha aqui seja uma mancha de luz. Ou seja, nada disso aqui vai existir, né? Nem isso aqui vai estar existindo. Lembrando que agora, nesse caso, o que acontece é invertido. Eu não tenho aqui sombra, eu tenho aqui luz, porque todo o resto é sombra. Ou seja, fazendo aquilo que eu detesto fazer, né? É como se eu dissesse que isso daqui é a luz do sol no piso dessa casa, quando eu tenho a informação de azimuth na direção de 300 graus, e quando eu tenho o ângulo de elevação solar em relação ao solo em 45 graus. Tá aí o resultado do exercício utilizando então de luz, né? De luz paralela, ou seja, cilíndrica. É quase a mesma coisa, pessoal. A única diferença é que eu não tenho o poste para me dizer a direção. Minha direção é dada pelo azimuth. E também não tenho a altura do poste para dar o ângulo até o chão. Eu tenho o ângulo dado até o chão. Ok? É basicamente isso. É assim que a gente trabalha com luz cilíndrica. Espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, vocês podem me procurar. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem nesse sentido. Tá bom? Um abração, gente. Boa sorte aí.